Tudo bem? A gente hoje vai corrigir os exercícios do livro que eu deixei para vocês fazerem, tá? Eu sei que tem muita gente que está com dificuldade ainda, mas a gente vai ir evoluindo aos poucos, tá? Muita gente não me entregou, tá, gente? Tem que fazer, mandar foto, se tiver em dúvida pode me perguntar, que eu vou ajudar, tá? A gente vai corrigir lá no livro, então eu vou compartilhar a tela para vocês aqui de um livro que eu tenho digital. Então, aqui a gente tem as questões que eu pedi fazer. Era a página 22 do livro de vocês e a 23. Tá? Vamos lá. Começar a corrigir. A número 1 agora, tá? Número 1 não, né? Aqui é a número 6. A primeira. Número 6. Em movimento retrógrado, né? Já é uma informação importante. Um carro mantém uma velocidade constante de menos 50 km por hora ao longo de uma rodovia durante 12 minutos. Letra A. Esboce o gráfico de velocidade em função de tempo. Quando eu estava explicando lá, eu falei que os gráficos que são de velocidade, eles sempre vão ter uma linha reta contínua. Por que isso? Porque essa linha reta é contínua? Porque a velocidade no MRU, que é o exercício que a gente está fazendo aqui, ela sempre é constante, tá? Por isso mesmo, aqui o gráfico tem que ter uma linha reta constante com a velocidade de menos 50. Olha só, o gráfico a gente faria assim, o eixo Y com o vetor velocidade e o eixo X com tempo, tá? V e T. A velocidade que ele deu, que é constante, vai ser menos 50. Então, tem que ser abaixo do eixo aqui, né? Menos 50. E o tempo? O tempo, ele deu 12 minutos. Mas para a gente colocar um valor padrão, a gente vai pegar os 12 minutos e vai passar para a hora, porque a velocidade não está em quilômetros por hora. Então, o que a gente faz? Para passar 12 minutos para a hora, a gente divide 12 por 60, tá? Quando a gente divide 12 por 60, a gente vai chegar a 0,2 horas. Então, quanto tempo que ele ficou andando? 12 minutos, que é o que equivale a 0,2 horas aqui nesse gráfico, ok? Então, o que era para fazer na letra A? Esse gráfico com velocidade menos 50 e tempo marcando 12 minutos, que é o que equivale a 0,2 horas. Na letra B, é para determinar o deslocamento do carro nesse intervalo de tempo, ou seja, a distância. Para a gente fazer isso, a gente usa a fórmula básica, velocidade é ΔS sobre ΔT. Aqui está reescrito. O que significa isso? Ele isolou o ΔS e aí o ΔT passa multiplicando a velocidade. Então, a distância vai ser a velocidade, que é menos 50, vezes o tempo, que é 0,2. Menos 50 vezes 0,2 vai dar menos 10 quilômetros. O que significa esse menos 10? Significa que ele está andando, né, no sentido contrário da trajetória. O movimento ali é retrógrado, né? A gente viu que ele estava com uma velocidade de menos 50, então ele está andando no sentido contrário da trajetória. Por isso que o deslocamento é negativo. Na letra C. Esboce o gráfico da posição em função do tempo, admitindo que a origem dos espaços seja a posição inicial. O que ele quer dizer que a origem dos espaços seja a posição inicial? Ou seja, o início do movimento, a posição inicial seria 0 e 0. 0 para a posição e 0 para o tempo. Eu vou fazer um gráfico de posição, que é S, por tempo, que é T. Tá? Foi o que ele pediu. Posição em função do tempo. Sempre o conceito que vem primeiro, ou seja, posição, sempre vai estar no eixo Y e tempo vai estar no eixo X. Então, a gente vai fazer isso. Vai começar pelo ponto 0 e 0 e a gente vai criar outros pontos. Como que a gente vai criar esses pontos? A gente vai escrever a equação, a função horária da posição. Qual que é a função horária da posição? Ó, observem aqui, ó.
Está escrito S igual a S0 mais VT. Essa é a função, é a sorvete que eu expliquei para vocês. Então, inicialmente, a posição inicial é 0, porque ele falou que era para pôr na origem, né? Então, o que a gente ia fazer? S é igual à posição inicial, que vai ser 0, porque ele disse que tem que estar na origem, mais a velocidade. A velocidade deu no exercício, é menos 50. Aí vai ficar mais menos 50 vezes o tempo. A equação seria essa. Só que aqui ele já substituiu um valor, ele escolheu o valor t igual a 10 horas, tá? Eu poderia escolher o valor de 5, eu poderia escolher um valor de 4, tá? Ele só escolheu um número que fosse razoável lá para ele montar esse gráfico, tá? Porque esse livro aqui está resolvido. S é igual a mais com menos vira menos, né? Então, vai ficar menos 50 vezes 10 dá menos 500. Então, para um tempo de 10 horas, ele vai estar numa posição menos 500 quilômetros. Então, ele veio aqui, pôs o primeiro ponto no 0, 0, e o segundo ponto ele fez. Ele falou que era em 10 horas, ele ia ter uma posição de menos 500. Então, é esse ponto aqui. Quando ele junta esses dois pontos, dá essa reta decaindo. Se vocês olharem lá nos slides que eu já apresentei sobre o MRU, os gráficos, eles são exatamente assim, né? O gráfico de posição por tempo sempre vai ser uma linha reta, ou crescente ou decrescente. Toda vez que ela for crescente é porque o movimento é progressivo. Nesse caso aqui, como o movimento é retrógrado, a reta tem que ser decrescente, tá? E aí, esse é o gráfico que a gente tem para essa situação. Se eu quisesse criar mais pontos, eu poderia, por exemplo, ter posto um ponto aqui no meio, 5. Se eu fizesse isso, ia ficar menos 50 vezes 5, ia dar menos 250. Eu ia ter um ponto aqui também. Não precisa, mas poderia, tá? Ficar mais bonitinho. Então, a número 6 era isso. Número 7 agora, tá? Determine a equação de movimento de um ciclista que se desloca horizontalmente por uma das ruas de sua cidade. Considere que em t igual a 0, ele se encontra a 30 metros na faixa de pedestre, origem dos espaços, e que nesse momento sua velocidade é 30 km por hora. Observem aqui, a gente tem duas informações, a velocidade, vou até pegar uma canetinha. A gente tem aqui a velocidade e a gente tem aqui, ó, a distância, que é a posição que ele está, na verdade. Então, eu vou escrever a equação, a função horária, que é essa aqui, ó, S igual a S0 mais VT. Foi isso que ele pediu para fazer, tá? Determine a equação de movimento. Isso é a função horária da posição. Para eu escrever essa função, eu preciso preencher o S0 e o V, que a gente já viu várias vezes, tá cansado de saber. Só que, para ela ficar bonitinha, o S0 e o V, eles têm que estar no mesmo padrão de medida. Eu não posso ter um em quilômetro por hora e outro em metro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar um. Ou a gente mudaria esse 30 quilômetros por hora para metro por segundo, dividindo por 3,6, ou a gente passaria o metro para quilômetro. Como o 30 não vai dar um número inteiro também, quando eu dividir por 3,6, eu vou passar o 30, que foi o que o exercício escolheu, mas o outro jeito também estaria certo, tá? Então, quando eu divido o 30 metros para passar para quilômetro, eu pego o 30 e divido por 1.000, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Divido 30 por 1.000 e eu vou achar 0,3 quilômetros, que é esse valor aqui. Aí é só eu preencher. S é igual a 30 metros, que seria a posição inicial, que virou 0,03 quilômetros, mais a velocidade, que é 30 quilômetros por hora, vezes t. Essa aqui é a função que ele pediu para a gente escrever. E é a resposta correta, tá? Então, número 7 era tranquilo, era só isso. O próximo aqui é o número 8, tá? É bem parecido com o número 6, o número 8, tá? Ó, a número 8 está falando que tem um avião em pleno voo com uma velocidade de 900 km por hora
do instante t igual a 0 ao instante t igual a 45 minutos. Observem aqui, a gente tem uma velocidade de 900 km por hora e um intervalo de tempo de 45 minutos. É a mesma coisa lá da número 6, só que a única diferença é que aqui, como a velocidade é 900 positivo, esse movimento aqui agora é progressivo. Uma coisa importante, ele pediu para desenhar o gráfico da velocidade em função do tempo no intervalo descrito. Então, eu vou escrever o gráfico de V, eixo Y, por T no eixo X. A velocidade aqui, né, é 900, eu vou pôr um ponto 900. E o tempo? Para andar 900, ele andou essa velocidade constante, porque isso aqui é MRU, a velocidade não varia, por 45 minutos. Então, eu não posso deixar a hora com minuto. Então, eu vou passar o minuto para a hora. O que eu faço? Divido 45 por 60, porque uma hora tem 60 minutos. 45 por 60 vai dar 0,75 hora, que é esse valor aqui. Quando a gente fizer 0,75 hora, o que vai acontecer? É só montar e colocar aqui no gráfico. Para 900 km por hora de velocidade, eu tenho um tempo de 0,75. Marquei o ponto, fiz a reta e é só. Então, esse aqui é o gráfico que representa a velocidade em função do tempo. Agora, o segundo, letra B, também muito parecida. Ó. Calcule a distância percorrida pelo avião nesse intervalo de tempo. Eu vou usar o V igual ΔS sobre ΔT, igual eu fiz na número 6. Ele aqui fez por área, também pode. Qual é a área desse... numericamente, a distância em um gráfico de velocidade por tempo vai ser igual à área sobre esse gráfico. Seria a área aqui de baixo. Ó, isso aqui é como se fosse um retângulo, então eu teria que fazer base vezes altura, né? Então, ó, fazendo base vezes altura, qual o valor da base? O valor da base é 0,75 vezes a altura, que é 900. Então, 0,75 vezes 900 dá 675 quilômetros. Se eu usasse a fórmula como eu usei na número 6, também daria certo do mesmo jeito, ia dar 675 igual, tá? Mas o valor da resposta correta é 675. Letra C. Escreva a função horária da posição para esse avião, admitindo que no instante t igual a 0, ele está a 2.000 metros da origem do sistema de referência. O que ele está querendo dizer? Que quando é o tempo inicial, ou seja, o tempo inicial, ele está junto com a posição inicial. E no tempo inicial, a posição dele é 2.000 metros. Então, esse 2.000 metros é o S0, posição inicial. Outra coisa, a gente sabe a velocidade, a gente quer a função horária, que é aquela S igual a S0 mais VT, a função horária da posição aqui, ó, que a gente já viu várias vezes. Tá, aí esse S igual a S0 mais VT, a gente tem que preencher. A gente vai preencher com o mesmo padrão de medida. Eu tenho uma velocidade no exercício de 900 km por hora, então eu tenho que colocar tudo no mesmo padrão. Eu tenho que colocar o 2.000 metros em quilômetros. 2.000 metros a gente escreve assim, né? 2.000, e eu vou passar ele para quilômetro. O que eu faço? Para passar de metro para quilômetro, eu divido por 1.000. 2.000 metros são 2 quilômetros. Então, é só preencher. Essa é igual. Qual que é a posição inicial? 2.000 metros, que seriam 2 quilômetros, mais a velocidade, que é 900, vezes t. Essa aqui é a função que ele está pedindo como resposta. Ok? Então, é basicamente isso. Essa letra C aqui. Agora, vamos fazer a número 9, que é um pouquinho mais chatinho, tá? A número 9 está dizendo assim: uma moto e um carro deslocam-se em sentidos opostos em uma estrada retilínea com velocidade de 72 km por hora e 108 km por hora, respectivamente. Se em t igual a 0, elas estão a 1,5 km um do outro,
Determine, tá? Letra A, o intervalo de tempo necessário para o encontro dos dois. O que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever a função horária da posição para cada um deles. Lembra que eu já até expliquei na sala isso antes, que está lá na parte escrita assim, encontro de móveis. Para a gente encontrar um corpo, a gente tem que estar na mesma posição que ele no mesmo instante de tempo. Então, no caso aqui na física, para a gente descobrir qual é o intervalo de tempo que a gente vai encontrar com o corpo, a gente tem que igualar as posições. Como que a gente faz isso? Iguala as funções horárias de cada um. A gente vai escrever uma função horária para a moto e uma função horária para o carro, né? Para isso, a gente vai considerar o deslocamento. Por exemplo, a gente tem a moto, vou fazer um desenho escrotinho aqui, e o carro, tá? Eles estão a uma distância um do outro, de 1,5 km. Ok? Então, por exemplo, se eles estão a 1,5 km, significa que a moto está aqui no 0 e que o carro está aqui no 1,5. Isso aqui são as posições iniciais dele, que eles estão andando começam a andar antes de se encontrar. Então, essas aí são as marcações do S0 para cada um. Depois, as velocidades ele deu no exercício. Então, olha só. Primeiro, para o carro aqui, como eu falei, qual é a posição inicial? Se ele está aqui na frente, a posição dele é 1,5 km. Qual é a velocidade? A velocidade do carro é 108. Por que ela aparece negativa aqui? Porque os dois estão se deslocando em sentidos opostos. Ou seja, esse daqui, que é a moto, ele está indo na direção da trajetória, mas o carro está indo no sentido contrário. Então, o carro tem que ter uma velocidade aqui, negativa, ok? Velocidade aqui negativa, porque está indo no sentido contrário, enquanto a moto está indo no sentido normal da trajetória. Então, por isso que o negativo aqui, porque ele está andando em movimento retrógrado, o carro. Para preencher, então, vai ficar S igual a 1,5 menos 108T, tá? S é igual a 1,5 menos 108T. Essa aqui é a função para o carro. Agora, para a moto é a mesma coisa, mas aqui, qual é a posição inicial da moto? Como eu falei, aqui, vai ser 0. Nossa, tá ridículo, mas tudo bem. S0 vai ser 0. Qual é a velocidade? Ele falou que a velocidade da moto é 72. E é positivo, porque, como eu disse, ela está indo no sentido da trajetória. Então, escrevendo a função, a gente vai ter S da moto igual a 0, que é a posição inicial, mais a velocidade, que é 72, vezes T. Agora que eu sei as duas equações, eu vou igualar as duas. S do carro igual a S da moto. O S do carro é 1,5 menos 108T, igual ao S da moto. 0 mais 72 dá 72T. Então, isso está correto aqui, está tranquilo. O que eu vou fazer agora? Juntar T com T e número com número. A gente só tem 1,5 como número, eu vou passar o menos 108T para o outro lado, para ele ficar junto com 72T. Quando eu passo, ele está negativo, ele passa somando. Vai ficar 72T mais 108T, isso aqui dá 180T. Então, 1,5 é igual a 180T, eu quero ter sozinho, o 180 passa dividindo. Então, aqui é como se ficasse 1,5 dividido por 180. Quando ele dividiu 1,5 por 180, vai dar 0,0084 horas. Isso aqui em horas, porque a gente trabalhou com quilômetro por hora e quilômetro. Então, no final, a gente tem hora. Se a gente quisesse isso daqui em minuto, o que a gente faria? Multiplicaria o valor por 60. Se a gente multiplicar 0,0084 por 60, eu vou achar um tempo de aproximadamente 0,5 minutos, que é o tempo que ele achou aqui, Então, quanto tempo demorou para a moto e o carro se encontrarem? Meio minuto, tá? 0,5 minutos. A letra B está falando assim, a distância percorrida pela moto até o carro. O que a gente faz para achar a distância que ela andou? A gente pega a equação da moto, que já está pronta, e substitui o tempo
pelo valor que a gente encontrou na letra A, que foi o tempo que demorou para eles se encontrarem. Então, ia ser assim, S da moto é igual a 72 vezes o T. Qual é o valor do T que a gente achou? Observem que a gente não vai usar o 0,5 minutos. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma velocidade de 72 em quilômetros por hora, então, em hora, eu não posso misturar com minuto. Então, o tempo vai ser 0,084 hora. Multiplicando 72 por esse número, eu vou chegar a aproximadamente 0,6 quilômetros. Então, para encontrar o carro, a moto precisou andar cerca de 0,6 quilômetros, que seriam mais ou menos 600 metros para eles se encontrarem, tá? Então, essa aqui é a resposta. A gente está finalizando essa correção. E é só isso. Depois eu vou postar também um vídeo sobre aquele simulador que o pessoal não estava conseguindo entrar, explicando o que era aquela atividade, corrigindo ela com vocês, tá? Obrigada e até o próximo vídeo.